Vou começar aqui desenhando. Pra gente começar aqui um treinamento. É bem simples para quem é iniciante, tá? Vou começar assim com uma folhinha bem fácil. E aí a gente vai desenrolando aqui, tá bom? Então aqui eu fiz uma folhinha pequena. Essa é a folhinha mais comum, né? Que a gente costuma pintar, e quase todos os trabalhos vêm assim com esse tipo de folhinha aqui. Então eu vou começar ela do jeito mais simples, tá? Que eu acho mais simples, né? Lembrando assim que tem vários tipos de folha, várias técnicas de pintura. Eu vou ensinar para vocês a minha maneira de pintar, tá bom? Aí, se surgir alguma dúvida, vocês podem ir deixando aqui nos comentários, que de vez em quando eu dou uma olhadinha e vou respondendo, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou começar preenchendo essa daqui. Esse pincel aqui é um pincel número 10, tá? Ele tá parado e lixado. Aí você pode usar o pincel que você tá acostumado, tá? Eu vou usar esse maior aqui, porque eu já pinto quase tudo só com ele. Então, eu vou começar aqui. Eu sempre pego a minha tinta com o pincel assim, ó. Só de um lado do pincel. Aí, eu costumo fazer primeiro o risco no centro. Para quem tá iniciando, eu sempre ensino assim. Para não perder aqui o centro aqui da folha, né? Depois que você já tiver acostumada, nem precisa mais. Aí, sempre vira o lado aqui, que tá a minha tinta pra fora. Ó, encosto, aperto o pincel e trago ela aqui, ó, pra dentro, pro centro da folha. Ó, e vou subindo até chegar lá na ponta. Eu não uso clareador por baixo, tá? E nem branco. Eu já vou direto na tinta. Quando a tinta tá muito grossa, aí eu costumo diluir ela com água mesmo. Eu prefiro a água. Aí eu uso clareador também, mas eu uso só para fazer o fundo, fazer a sombra, porque ele facilita espalhar melhor a tinta, né? Mas aqui eu não gosto porque eu acho que ele, como o nome já diz, né? Ele é um clareador, então ele destona um pouquinho a cor aqui da tinta. Ó, aí eu preenchi de cá e de lá. E agora a gente vai iluminar essa folhinha, né? Tá vendo que eu não cheguei com a tinta até aqui cobrindo tudo? Ó, eu trago a sujeirinha da tinta para não ficar uma divisão, mas eu não cubro ela inteira. Nessa folha aqui, eu vou usar... Eu quase não uso branco, tá? Mas se você gosta de usar, não tem problema, pode usar. Ó, eu vou aqui... Pego também só de um lado do meu pincel. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda. Gente, vai compartilhando a live na perfil de vocês, para chegar mais gente. Ó, só de um lado também, igual eu fiz ali, aí eu vou o quê? Eu vou virar essa tinta pra cá, sempre a tinta vai estar ao contrário do que eu vou puxar o pincel, tá? Eu vou puxar o pincel pra lá, então vou deixar a tinta pra cá, pro lado de cá. Ó, encosta aqui, dou uma apertada no pincel e levo ela pra lá. Não fico esfregando várias vezes. Esse horário de manhã, né, gente, é um pouco ruim, eu sei, mas pra mim é o melhor horário. E também porque tá muito quente por esses dias, à tarde tá muito difícil pra pintar.
Então, seca muito. Então, esse é o melhor horário. Depois vai ficar gravado também, né? Para quem não tiver tempo de assistir agora, pode assistir depois. Também vou salvar e vou colocar lá no YouTube. Ó, do lado de cá, a mesma coisa. Tô pintando bem devagar, tá, gente? Que é pra vocês entendendo aí. Ó, encosto ali, ó, preserva a nervurinha do meio, ó. E puxo. Encosto. Esse aqui eu tô fazendo com palha, mas pode ser feito com marfim também, tá? Ó, e levo até lá na pontinha. Aí essa folha, a gente deixa assim. Essa... Ah, obrigada, Sueli. Essa é a mais... Eu acho que tá tendo um atraso no áudio, tá? E nos comentários também. Mas aí, conforme eu vou lendo aqui, e vai aparecendo, tá bom? Vocês vão escrevendo aí que eu vou vendo. Oi, Rosângela, bom dia. Eu também. Novidade é sempre bom, né? Então, aí essa daqui... É assim, tá? Essa é a mais simples, não vou colocar nervurinha nela. Essa daqui é bem pra quem tá no início mesmo, tá? Agora, eu não vou pintar essa daqui ainda. Eu vou fazer aqui outra igual a essa. E a gente vai fazer uma nervurinha nela, tá? Ó, vou fazer ela um pouquinho mais rechonchudinha aqui. Risco do meio. Aí, a gente vai preencher... E vamos colocar daí uma nervurinha. Tem dois jeitos da gente fazer essa... Bom dia, Maria Beatriz. Essa nervurinha, tá? Eu vou ensinar aqui agora um e depois eu vou ensinar o outro. Depois eu vou ensinar o jeito que eu mais faço. Essa aqui eu vou preencher de cor diferente pra não ficar enjoativo. Vou usar aqui um verde musgo. Eu gosto de usar verde musgo misturado com pinheiro. Eu acho que ele fica mais bonito. Vocês quiserem, assim, uma cor diferente? Se vocês têm alguma curiosidade, pode falar aí, tá? Quem for chegando agora, gente, bom dia, tá? Seja bem-vindo. Ó, aí eu pego assim, ó, quando eu uso duas cores... Eu pego já as duas, ó. Eu venho aqui nessa e venho aqui nessa. Sempre eu deixo a mais clara por baixo, aqui no pincel. Aí, da mesma forma, ó, quem tá iniciando pode deixar já o risquinho no meio pra não se perder aqui, do centro da folha. Então, eu venho na mais clara, venho na mais escura, tinta pra fora, aperto e espalho pra dentro, ó. O excesso de tinta sempre vai ficar na borda. E você deixando a tinta virada pra fora, vai evitar que fique borrada aqui, tá? O contorno da folhinha. Ah, que bom, Eliana. Vamos que treinar, então. Depois vai ficar gravada, aí é bom que pode pausar, voltar, né? Pra ir estudando aí. Aí, você tanto pode deixar ela mais escura, né, com mais pinheiro, como pode deixar mais clara. Eu vou pegando assim, mais ou menos, o que vai saindo no pincel, eu vou deixando. Ó, do outro lado é a mesma coisa, tá? Sempre começa a pintar ela aqui, ó, dessa parte e vai indo pra ponta. Ó, encosta e puxa aqui pro centro da folha. Ó, encosta. As minhas alunas, sempre, quando eu dava aula presencial, a maioria, não todas, né? Mas a maioria, dificuldade do início sempre eram as folhas. Então, por isso eu resolvi aqui trazer o treinamento aqui de folhas.
Aí preenchi, ó, eu não cubro bem, é que eu posso dar assim, ó, uma pincelada só com a sujeirinha, pra não ficar ali tão branco, né? Aí, a gente vai fazer, vou fazer aqui, continuar aqui com o palha, tá? Ó, pego só de um lado do pincel, encosto, aperto, ó, e levo pra lá. Encosto, levo pra lá. Tem outra também que a gente ilumina um lado de dentro, um lado de fora. Depois eu vou fazer ela. Ela também é fácil. Ó, e vou levando até lá na ponta, tá? Sem ficar esfregando muito. Se ficou um excessinho, deixa ele. Depois ele some. Ó, encosto. E levo pra fora. Encosto e vou levando, ó. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Obrigada, Belinha. Um beijo, São Paulo, Rio Claro. Encosta. Ó, tá vendo que já secou? Gente, aqui tá secando muito, muito, muito. Ontem à tarde aqui deu 37 graus. E tempo seco, né? Se fosse úmido, até não importaria tanto o calor pra pintar e se tivesse uma umidade, né? Mas não tem nada, só poeira e fumaça. Agora vamos fazer a nervurinha. Eu vou pegar um pincel menor, tá? Gente, não façam... Bom dia, Xavier. Não façam com o pincel zero, tá? Fica assim muito artificial. Mas se você já tá acostumado, também nada impede, tá? Lembrando que nada é errado, né? Eu tento assim explicar a forma que fica melhor, mas nada é errado também, nada impede. Então a nervurinha agora eu vou fazer com o mais escuro, tá? Vou fazer com o pinheiro. Bom dia, Kathleen. Ó, pego também só de um lado do pincel. Esse pincel aqui é o número 6, tá? Ele também tá paradinho, lixado. Ó, lá no meu canal tem vídeo, tá? Mostrando como eu aparo aqui o pincel. Uma hora a gente faz um ao vivo explicando sobre pincéis. Ó, então, eu encosto ali, ó, com o pincel bem em pé, tá? Bem na nervurinha central. Não aperto muito e levo. Ó. E pronto, tá? Pego tinta de novo, aí eu dou uma distância, porque se eu fizer muito perto, eu vou encher essa folha de nervurinha. E ela não é uma folha muito grande, então se eu encher demais de nervurinha, vai ficar feio, tá? O tom desse verde, esse verde aqui eu tô usando verde musgo com verde pinheiro. Eu pego os dois juntos no pincel. Essa daqui é só verde oliva. Ó, encosto e puxo. E já tá bom, porque é uma folha pequena. Então, agora eu venho do outro lado e vou seguir aqui, ó, no mesmo sentido da nervurinha do lado de lá, ó. Sempre com a tinta só de um lado, o pincel bem em pé, sem apertar demais. Foi, ó. Pronto, essa ficou prontinha. Por nada, Xavier. Pode ir deixando aí as dúvidas, tá? Que eu vou respondendo. Agora, então, eu vou fazer aqui... Vamos fazer essa daqui já logo, né? Já tá desenhada. Vamos fazer ela... Vamos fazer diferente, pra não ficar enjoativo. Vou fazer ela bem escura. Vou fazer ela com verde pântano. E vou iluminar ela com verde soft. Que verde soft é esse aqui, ó, bem clarinho. O verde pântano também fica legal aí com o verde pinheiro, com o verde musgo.
Até com pistache fica legal. Então, vamos lá. Tinta só de um lado do pincel. Ó, faço aqui meu risquinho central para não me perder aqui na minha folha. E vou preencher ela, tá? Ó, tinta virada para fora, só de um lado do pincel. Para quem tá chegando agora, ó, eu pego aqui, coloco meu pincel deitadinho e a tinta já sai só de um lado, tá? Ó, perto e vou trazendo aqui, ó, o excesso da tinta pro centro dela. Aqui, como ela tem aqui, ó, eu posso até fazer isso aqui primeiro. A minha tinta não tá numa textura muito legal aqui pra deslizar. Eu nem peguei minha água. Deixa eu ver se ela tá aqui pertinho. Ela tá aqui. Ó, pra amolecer a tinta, como que eu faço? Esse aqui é um vidrinho de diluente, tá? Faz muito tempo que eu tenho ele, eu não uso mais diluente. Então, eu coloco água. Aqui no meu ateliê tem um bebedouro, então eu coloco água mineral. A gente dá pra comprar uma garrafinha de água mineral, deixar na geladeira, né? Pra ela não estragar aí, só pra você ir usando nas suas tintas, tá? Ou então ferver a água, tá? Porque não pode ter cloro nessa água. Então, eu coloco aqui, ó, na tampinha mesmo. Eu nunca coloco dentro do vidro, tá? Ó, 2 gotinhas de água. Ó, com o cabo do pincel, tá? Eu vou misturar aqui. Nunca mistura com a cerda do seu pincel, senão você acaba estragando o seu pincel. Principalmente se for o pincelzinho zero, tá? Porque eu já fiz muito isso e estragava meus pincéis. Aquela hora da pressa, sabe? Ainda tá grossa, então vou lá e coloco. Vai colocando aos poucos pra você não estragar toda a sua tinta. Ó, misturo bem. Ó, agora ela já tá bem mais molinha. Ah, obrigada pelos coraçõezinhos. Vamos lá, então. Deixa eu lavar meu pincel, que eu deixei lá na água. Aí, ó, daí eu fiz aqui, né, o contorninho dela, então agora eu vou preenchendo aqui sem medo, ó. Essa é uma forma também, tá? Ó, agora vamos do outro lado. Ó, mesma coisa. Eu prefiro ir fazendo assim, tá? E subindo ela aqui, do que contornar ela primeiro. Eu acho que contornando assim ela primeiro, ela fica muito, como que eu vou dizer, desenhadinha ali, sabe? Muito certinha. Sei lá, é costume, né? Cada um tem um costume na hora de pintar. Tem algumas manias que a gente pega também. Às vezes, manias erradas. Aí, aqui eu dou bem uma sujadinha, tá? Ó, pra não aparecer muito pano. Porque essa daqui eu já vou ir deixando a minha nervurinha. Eu lavo meu pincel, porque essa tinta é bem escura, né? Bom dia, Lucijane. Margarida, bom dia. Quem for chegando agora, bom dia, seja bem-vindo. E vai compartilhando, gente. Por favor. Ó, então aqui eu vou iluminar com o verde. É verde soft ou erva doce que eu falei? Verde soft. É que eles são bem parecidos. A diferença é que um é levemente amarelado e o outro é uma corzinha mais aberta. Bom, aqui eu vou pegar igual eu peguei. Sempre eu pego a tinta só de um lado, tá? Ó, só de um lado. Essa daqui tá numa textura boa já, ó, só de um lado. Encosto aqui, ó, e puxo. Sempre o lado esquerdo da folha é o lado que dificulta um pouco mais, tá? Você pode fazer ele primeiro e depois seguir do lado de cá, ou depois você segue certinho aqui, tá? Ó. Tá, aí eu dou um espaço mais ou menos assim, eu calculo mais ou menos já de cabeça, tá? Quem não tiver muita prática pode fazer a marcaçãozinha, pra não ficar cheio de nervurinhas. Eu deixo no máximo 2 ou 3 por folha, tá?
Pra não ficar assim toda marcada. Aí aqui eu já deixo mais ou menos um espacinho, ó, que eu quero que seja a nervurinha, ó. Eu venho, faço aqui, ó, a distância e já deixo ali a nervurinha na folha. E daí, quando eu chego lá no finalzinho da folha, ela já tá pronta, né? Eu não preciso voltar e fazer a nervurinha. Ó, aqui também. E vou subindo. Se eu achei que ficou muito larga, daí eu venho aqui, ó, com o pincelzinho em pé, aqui na diagonal, ó. E só dou uma marcadinha. Aí, do outro lado, eu vou seguir aqui, ó. Eu vou acompanhar esse lado de cá, tá? Porque a nervurinha, ela tem que sair no mesmo sentido, dos dois lados. Ó. Agora, eu vou pra cá. Vocês estão entendendo bem, gente? Tô fazendo bem devagar, tá? Do que eu costumo pintar, ó. Aí eu venho, dou mais uma marcadinha sem ficar esfregando demais, tá? Só pra diminuir um pouquinho ali. E vou subindo, ó. E já tá secando novamente. E está pronta, ó. Então, essa já sai pronta. Dá pra fazer dos dois jeitos, porque dá pra ver, né, que fica diferente você fazer já deixando essa nervurinha e fazer a nervurinha depois. Eu gosto mais assim. Agora, eu vou mostrar a outra que eu faço um pouquinho diferente. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu pôr mais pra lá meu pano. Aqui, vou desenhar uma simples também. Ó. Já fizeram folha seca, folha com... Deixa eu ver aqui, com rústico. Com rústico também fica bem legal. Ela fica uma folha assim, seca, bem escura. Vou fazer aqui nessa aqui. Vou preencher, pra preencher é sempre igual, tá? Obrigado, gente, pelos coraçõezinhos, tô adorando. Ó. Aqui, né, eu vou marcando. Sempre com a minha tinta virada pra fora. Ah, que bom que você tá gostando, Ivete. Ó, é questão de... Não é assim muito difícil pintar folha, gente. É questão de treinar mesmo, tá? Praticar. A pintura, quanto mais a gente pinta, mais você vai aperfeiçoando. Ó, do outro lado também. Ah, tá. Essa aqui eu vou fazer diferente, né? Então, aqui, ó, essa daqui a gente puxou de fora pra dentro, né? E essa daqui, como eu vou fazer ela diferente das outras, a gente vai puxar, ó, de dentro pra fora. A gente vai fazer o movimento inverso, tá? Ó, do centro pra fora. Deixando só a sujeirinha da tinta ali na borda. Ó, do centro pra fora. Aqui, quando chega na pontinha, tá? Você deixa o pincel bem em pé, ó, e faz a pontinha da folha. Tá, vamos ver aqui o tempo da live. E daí, a gente
A gente vê se dá tempo, tá? A folha de uva ela é bem mais demorada para pintar. Tá, aí eu fiz aqui uma de fora, um lado a gente vai clarear o lado de fora e o outro o lado de dentro. Quando a gente faz folha assim, por exemplo, você vai pintar um motivo inteirinho de folha assim. Eu vou até fazer mais aqui, para vocês entenderem. E vou fazer uma aqui para baixo, tá? Tem que cuidar muito o lado da luz e da sombra. Bom dia, Cristina. Sério? Que legal. Obrigada. Morei em Campo Verde, hoje moro no Rio de Janeiro. Nossa, você foi embora pra longe, hein? Tá, e aqui o que combina muito com o rústico, né, que é a cor aqui dessa folha, é o palha, tá? O marfim também, mas o palha é o que fica melhor. E o areia. Mas ainda assim, eu fico com o palha. Ó, encosto e vou puxar aqui pro lado de fora. Aqui ficou um excesso, eu venho, tiro ele um pouquinho, ó, e vou levando. Ó, leva a sujeirinha. Tá, fiz o lado de dentro. Agora, eu vou fazer o lado de fora. Eu vou encostar na borda e vou trazer pro centro, ó. Sempre a minha tinta só de um lado do pincel, ó. Esse lado que tá a tinta eu deixo pra fora, encosto na borda, ó. Aperto o pincel e puxo. Aperto e puxo, ó. Com sépia também dá pra fazer, tá? A folha aqui seca. O sépia é legal fazer sépia e siena natural, fica bem bonito. Ó, então esse é o outro modelinho. Esse, nas pinturas básicas, assim, que eu pinto maçã, que tem bastante folha, geralmente eu uso essa folhinha aí, eu gosto dela. Bom dia, Eugênia. Um abraço daqui pra lá também, de Campo Verde pra Manacapuru, no Amazonas, bem longe, hein? Faz tempo que você foi embora, né? Cristina, 12 anos. Eu já moro aqui há 30 anos, quase 30 anos. Acho que 28 anos, uma coisa assim. Vim bem criança pra cá. Tá, agora deixa eu pegar mais tinta aqui, aí eu vou mostrar pra vocês aqui o direcionamento da luz e sombra, tá? Xavier é da Bahia. Todo mundo de longe aqui hoje, hein? Não tem ninguém daqui hoje, gente. Cadê o povo daqui? Tá, aqui, ó. O risco no meio. Então, sempre tem que ficar o lado oposto, tá? A luz. Vamos dizer que a luz tá batendo de lá pra cá. Então, vai ficar refletida aqui no centro. Vai fazer uma sombra aqui e vai refletir na ponta aqui. Desse lado a mesma coisa, tá? Então, ela vai ficar refletida em cima. Então, sempre o lado oposto. Se esse, aí para ficar mais fácil de decorar isso. Desse lado aqui, a iluminação tá do lado de fora. Então, esse lado não pode ficar igual aquele, tá? Iluminado do lado de fora. Então, você vai fazer ao contrário. Então, você vai puxar a tinta escura aqui de fora para dentro. De fora para dentro. E aqui, de dentro para fora.
Deixa eu ver aqui. Rosimeira de Seropédica, Rio de Janeiro também. Rosimaire, né? Aí seus sogros moram aqui, chamam ele de Careca. Aqui tem bastante gente com esse apelido, viu? Cristina. Aqui cresceu muito, né? Acho que nessa época que você morava aqui, que você morou aqui, 2005, 2008, hoje tá com 42 mil habitantes, eu acho. 42, 45, não sei bem. Obrigada, Sueli. Josefa é de Paulista, Pernambuco. Ah, sim, bem lembrado. Vamos fazer uma folha virada. Já, só eu terminar essas daqui. Tá, daí aqui, né, então, como eu falei, sempre fica o lado oposto. Então, a luz aqui vai refletir em cima, que a luz tá de lá pra cá. Então, a gente vai puxar, ó, de dentro pra fora. De dentro pra fora, sempre no sentido da pontinha da folha, tá? Aqui. De fora para dentro. De fora para dentro. Esse meu pincel é novo, então ele não tá legal. Os outros estavam muito gastos já. Aí também não fica bom. A referência desse pincel eu não falei, né? Só falei a numeração. Tá? Ele é número para quem chegou depois. Eu tô usando aqui o pincel número 10, aparado e lixado. A referência dele é 115, tá? Ele é da Condor. Agora eu lavo, sempre depois de eu usar aqui a cor clara, Bom dia, Vilma, sou de Jaguariaíva, isso aqui é assim que fala? Paraná. Meu marido também é do Paraná. Zenilda, bom dia, Zenilda, sejam todos bem-vindos. Todas, né, bem-vindas, porque eu acho que só tem meninas aqui. Aí, o lado de baixo agora. Vamos fazer a nervurinha. Então, observa que ela tá de cabeça para baixo, né? A luz tá vindo de lá para cá. Então, se eu virar essa folhinha aqui pra lá, vai ficar ao contrário, né? Esse lado vai ficar aqui e esse lado vai ficar aqui. Então, na dúvida, você sempre imagina ela pra cima, tá? Então, nessa daqui, a gente vai fazer, ó, a gente vai seguir de lá pra cá. Então, lembra que não pode ficar os dois lados igual aqui. Então, se aqui a tinta dela tá da ponta, a luz, perdão, tá da beirada para dentro, aqui ela vai ficar de dentro para fora. Então, a parte escura vai ficar de fora para dentro. Sempre o lado oposto, tá? Eu tô explicando assim, gente, porque quando a gente vai pintar um desenho, são muitas folhas, né? Não tem folha, às vezes, só do lado de cima. Às vezes, tem folha pendurada para baixo também. Então, tem que observar aonde tá a luz e a sombra. Na dúvida, faz essa folhinha aqui, ó. Com a luz no centro, que daí não tem problema. Então, aqui, a gente vai escurecer de dentro para fora. De dentro para fora. Gente, já tá muito calor. Nossa, já deve estar mais de 30 graus. Bom dia, Eudira, de Goiânia. Goiás fica bem aí, né? Do lado de Mato Grosso. Agora vamos iluminar aqui a folhinha. Sueli, não estou pintando com esse calor, mas não deixe de passar nenhuma live de pintura. Amo. É isso mesmo, né?
No calor é difícil para pintar. As minhas encomendas são só de fraldas, né? Eu trabalho com encomendas de peças para enxoval de bebê. Então é mais difícil ainda, porque seca muito. Então aqui, né, ó, a iluminação vai ser de fora para dentro, ó, sempre o lado oposto. E aqui, de dentro para fora. Sempre a tinta só de um lado do pincel, tinta virada para o lado contrário que eu vou puxar o pincel. Pincel para cá, tinta para lá, tá? Ó, encosto e puxo. Feito, ó. Fica bem bonito, né? E eu gosto desse tom de folha seca aqui. Eu usei só o rústico, mas você pode usar misturado também com siena natural. Aí ela vai ficar um pouco mais clara. Obrigada, Rosimari. Tá, vamos fazer então a folhinha dobrada. Cadê meu lápis? Eu uso para desenhar o lápis 6B ou 8B, tá? Esse aqui é um 8B. Eugênia Santos, aqui desde ontem à noite que estava ventando, pela madrugada caiu uma chuva bem gostosa. E hoje tá frio. Ai, que delícia, Eugênia. Aqui nada, aqui já tá... A gente vê aqui, não é o estado inteiro, tá? Porque a gente vê a chuva quase chegando, mas ela não chega até aqui. A gente vê ela bem ali. Aqui já tá mais de 4 meses sem chuva. Sem nada de chuva, seco, seco mesmo. Então, vamos fazer uma folhinha dobrada. Vou fazer, deixa eu ver onde vai ficar melhor. Pra não encostar minha mão, né, gente, aonde tá molhado. Vou fazer ela aqui assim, ó. Então, a gente desenha ela como? Assim, ó, que é as costas da folha, tá? Vamos dizer que aqui é a nervura central dela e ela se dobrou ao meio. Então, ela vai ficar assim. Parte de baixo, parte de cima, porque ela está entreaberta. Certo? Tá dando pra enxergar bem aí? O meu tripé tá bem encostado aqui. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui um pouquinho. Aí. Tá, então vamos fazer aqui. Vamos fazer ela uma cor que assim pra aparecer. Acho que eu vou fazer ela nesse tom escuro, que vai dar pra enxergar bem a dobrinha, né? Graça Santos. Olá, bom dia, cheguei agora. Eu queria saber qual a cor da folha que está pintando. Sou de Aracaju. Seja bem-vinda, Graça. Um beijo aí pra Aracaju. Ó, essa daqui eu usei verde oliva. Verde oliva, a luz de todas eu fiz, de todas não, menos dessa. Aqui, essa e essa eu iluminei com palha. Então, aqui eu usei verde oliva, aqui eu usei verde musgo com verde pinheiro, juntos no pincel. Essa daqui eu fiz com verde pântano e iluminei com verde soft. E essa daqui foi com rústico. Essa aqui também vou fazer com rústico para aparecer melhor. Oi, Josefa, imagina, eu que agradeço as sugestões, tá? São sempre bem-vindas. Porque às vezes eu fico pensando, o que será que eu vou pintar, né? O que será que estão querendo aprender? Depois eu vou salvar também, vou colocar lá no canal do YouTube, tá? E vou deixar aqui na página também, porque tem bastante gente lá que não segue aqui e tem gente aqui também que não está lá ainda, né? Então, aqui eu faço assim, ó. Eu faço aqui como se fosse o meu risco central lá, ó. É as costas da folha, tá? Então, eu vou fazer aqui. Fiz as costas aqui, ó. Dou uma espalhada aqui pra não marcar. Sempre que você for parar, dá uma espalhadinha na tinta pra ela não marcar, tá?
Vou fazer aqui, ó, esse lado aqui pra fora. Eu geralmente preencho tudo, tá? Mas quem tá iniciando, se for fazer isso, depois vai se perder aqui, né? Então, vou fazer bem o passo a passo aqui, ó. Eu vou fazer outra também, mostrando como eu faço, porque tem gente que pega rápido e às vezes se identifica e vai conseguir melhor, né? Vou mostrar dos dois jeitos, ó. Preenchi aqui, né, a parte de dentro. Essa é a parte de baixo aqui, ó. Lembrando que a folhinha dobrou ao meio, né? Vou mostrar aqui, deixa eu pegar um papelzinho aqui, pra vocês entenderem bem. Ih, será que não tem nenhum pequeno aqui, gente? Socorro! Esse é muito grande. Deixa eu tirar aqui uma beiradinha dele. Só um pedacinho. Ó, tá aqui a minha folhinha, tá? Então, o que aconteceu? Supondo que isso aqui é uma folha. Então, ela dobrou aqui, ó, ao meio. Aí, ela dobra e ela vai ficar assim, ó, entreaberta, tá? Então, ela vai ter uma luz aqui nessa beirada e uma luz na beirada de cima, tá? Acho que assim deu pra entender melhor, né? Ai, que legal, Fernanda! Bom dia pra você também aí em Portugal. Obrigada, Sueli. Ó. Gente, se alguém fez alguma pergunta que eu não vi, tá? Repete aí pra mim, que às vezes não aparece. Mas acredito que responde todo mundo. Ó, aí eu levo também a sujeirinha até lá, tá? Esse aqui facilita eu saber aonde tá aqui. Ó, levemente eu tampo aqui, só com a sujeirinha que tá no pincel. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar a luz aqui, ó, na parte de baixo. Porque se eu colocar na parte de cima primeiro, a hora que eu vim fazer essa parte, eu vou borrar tudo, né? Porque ela é um pedacinho menor aqui. Então, eu só vou mais ou menos marcar ele ali. Lembrando que eu tô usando rústico e palha. Fiz a parte de baixo, agora eu vou fazer aqui a parte de cima, ó. Aqui eu posso puxar um pouco mais, ó, aperto e puxo. Ó, aperto e puxo. Aí, eu vou seguindo aqui o desenho dela, tá? E clareando a beiradinha até chegar lá na ponta, ó. E já secou também, senhor. E tá feita, tá? Folhinha dobrada. Ela é bem fácil, gente. Aí, como eu faço? Eu, quando tô pintando assim sozinha, que eu não tô ensinando, né? Não tô passando nenhuma dica, eu pego e já preencho ela inteira, ó. Eu tiro o desenho, eu já tiro só a parte de baixo dela ali, ó. Aqui é o talinho, tá, ó. Vamos preencher ele direitinho aqui. No desenho, quase nunca, né, vai aparecer aqui. Vai vir sempre sem esse talinho. Mas aí, vamos fazer aqui, ó. Aí. Não custa, né? Então, tá aqui, né? Essa é uma folha dobrada, ela saiu lá de trás. E aí, eu preencho, vou fazer... Já enjoei dessa cor. Vou fazer de outra cor aqui.
É que se eu fizer com uma cor muito clara, né, eu tenho medo, assim, de não aparecer bem, vocês não entenderem. Quero que todo mundo aprenda. Vou fazer com verde oliva. Dá uma sacudida aqui. Aí eu preencho ela inteira, ó. Eu não deixo, nem desenho aqui a parte de cima, tá? Se você tiver dificuldade, você faz o desenho bem certinho. Pra quem tá iniciando, é muito importante, tá? Fazer o desenho bem certinho. Gente, a folha da uva, vocês vão preencher da mesma maneira, né? A diferença é que ela tem mais pontas. Mas você pode fazer ela levemente mais arredondada também, vou mostrar já já. Ó, eu preencho inteira. Aí, vou pegar, deixa eu ver se eu tenho marfim aqui. Vou fazer essa com marfim. Verde oliva com marfim sempre combina bem. Com amarelo bebê também. Ó, pego só de um lado, né? Viro esse lado pra fora e vou fazer aqui, ó, a parte de fora dela. Sempre a parte de fora primeiro, que é a parte que está por baixo. Ó, e vou subindo. Aí, quando eu vou fazer aqui a parte que tá de cima, o que que eu faço? Aí eu vejo aqui até onde veio ali, né, a iluminação dessa parte. Aí eu dou um espacinho, ó, e vou fazendo o lado de cima, acompanhando a parte de baixo. Ó. Porque pra mim é mais rápido fazer assim, né? Mas pra quem tá iniciando, faz daquele jeito, pratica. Aí depois que você entendeu bem o movimento, aí você pode fazer assim também. Ó, prontinho a folha dobrada. Como assim com a ponta virada pra baixo? Não entendi. Ah, você fala aquela pra cima, né? Deixa eu ver se eu entendi. Que é o galinho da folha. Você tá falando, essa folhinha aqui, que ela dobra assim? Que ela fica dobrada pra lá? Ou uma dobrinha assim na lateral? Ah, que bom, Sueli. Obrigado por compartilhar. Assim, ela falou assim, né? Coloca um joinha aí pra mim, se for assim. Vamos fazer então. Vamos desenhar direitinho aqui. Eu quase não faço, gente, folha assim, eu acho ela feia. Ai, ai. Que ela veio aqui, ó, e virou essa ponta aqui pra cima. Então, a nervura central dela tá aqui e tá aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vamos pegar aqui o verde oliva. Eu vou preencher ela normalmente, tá? Essa folha aqui, geralmente eu faço ela assim, tá? Com esse tipo aqui, ó, de pintura. Então, eu vou fazer aqui o risco central dela e vou preencher ela, tá?
Ó, eu deixo bem escurinho aqui, onde tá a parte dobrada. É melhor sempre fazer primeiro essa parte, tá? Pra não se perder. Aí aqui eu preencho normalmente, ó. Tá a nervurinha central. Então, eu trago a tinta até aqui, ó. Do outro lado também. Ó. De fora pra dentro. Aí eu também ilumino essa parte primeiro, principalmente quem tá iniciando, tá? Não pinta tudo assim, pra você não se perder. Faz primeiro o lado de dentro. Ó, agora eu venho com o marfim pra iluminar. A tinta só de um lado do pincel. Encosto e trago, ó, pra fora. E venho até aqui. Claro, né, que quando você for tirar um desenho, você vai tirar uma folha maior, né, melhor de pintar. Aqui é só uma demonstração, tá? Ó, encosto e puxo. Pode deixar assim, e se quiser fazer nervurinhas também pode. Ó, aqui eu coloco uma nervurinha. Opa, que não quer sair tinta? É que a gente não quer pegar muito e não pega nada. Ó. Aí eu coloco uma nervurinha. Aqui, assim, vamos dizer que tem uma nervurinha, mas como ela tá dobrada e tá bem escuro, porque a parte de baixo vai ter uma sombra, então não vai aparecer. Aí agora a gente faz aqui, então. Ó, ela tem a nervurinha aqui, porque ela dobrou, né? Ó. E ela vai vir aqui. Tem medo de perder aqui a ponta? Ó. Faz mais clarinho, tá? Porque essa parte aqui a gente vai iluminar um pouco mais, vocês vão ver já já. Porque, na verdade, nós não vamos iluminar aqui, nós vamos escurecer a parte de baixo ainda, porque ela precisa ter uma sombra maior ali. Tanto porque aqui não vai aparecer, né? Se eu deixar assim, ela não vai aparecer a dobra. Então, se você pintar com verde oliva, você pode escurecer. Pode pegar o verde oliva e misturar um pouquinho de preto. Ou pode vir com o rústico ou o sépia. Deixa eu ver se meu sépia tá aqui perto, tá? Eu gosto muito de usar o sépia aqui. Sim, Guiomar, não é difícil. É questão de treino mesmo. Então, eu vou pegar meu sépia, porque eu acho que combina muito o sépia com o verde oliva. Ó, vou pegar um pouquinho e vou acentuar aqui uma sombra, ó. Para que essa parte aqui de cima sobressaia depois que secar. Acentuei aqui um pouquinho a sombra, não é muito, tá? É só um pouquinho. E vou iluminar, vou usar esse pincelzinho aqui menor mesmo, que eu desenhei ela tão pequena, pra gente iluminar ali, ó. Deixa eu só arrumar aqui a bordinha, que ela ficou um pouco tortinha. Ó. E vou seguir igual eu fiz a parte de cima, tá? Ó. Opa, muita tinta.
Aí você pode vir marcar um pouquinho aqui, ó. Porque ela vai estar bem mais iluminada do que a parte aqui de baixo, né? Principalmente aqui a pontinha dela. Ó. Aí vamos dizer que essa folha, ela está toda, ó, vendo ela de outro ângulo, ó. Viu? Ela está dobrada pra cima. Aí vamos dizer que ela está toda amassada do vento, coitada. Então, vamos pôr uma dobrinha nela aqui, ó. Então, eu encosto lá, ó, com o marfim, salto pra cá e finalizo lá na beiradinha, ó. Aí, assim, você colocou mais uma dobrinha na folha. Geralmente, nessas folhas aqui, ó, que ela já tá dobrada aqui, a gente não coloca, tá? A gente pode colocar aqui, ó. Eu só coloquei ali pra mostrar como eu faço a dobrinha. Você pode colocar nessa parte aqui, ó. Ela dobrou e dobrou de novo, ó. Tá vendo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Achei bem fácil, que eu já respondi. Meu ateliê fica aqui na minha casa mesmo. Eu sou de Campo Verde, Mato Grosso. Era uma sala, eu mudei minha sala para uma copa que não era usada. E daí eu montei meu ateliê onde era a minha sala, que fica bem na frente assim da casa. Montei assim, entre aspas, né? Porque eu comecei a dar aula aqui, eu dava aula numa loja, a dona da loja vendeu a loja, dei aula assim por muitos anos lá. E eu resolvi mudar aqui para casa. Aí dei aula 2 anos e agora não dou aula mais presencial. Aí, tô montando aqui aos poucos. Tá, agora vamos pintar o que, então? Mostrar aqui a folhinha da uva, né? Que eu falei que ia mostrar. Já tem quanto tempo de live, gente? Não tá aparecendo aqui pra mim os minutos. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque já o calor já tá matando. Acho que eu vou fazer a folhinha da uva, vou fazer uma folhinha pequena de uva, tá? Vamos ver aqui. Onde vai aparecer bem? Aqui. Então, vamos dizer que aqui tem um galinho que subiu com uma folhinha de uva pequenininha. Ó. Ela também tem a nervurinha central, tá? A diferença é que depois, nas ramificações aqui, ó, de nervuras, ela vai ter mais nervurinhas, ó. Ela é toda assim, né? Repicadinha no final. Aí você é de São Paulo, Eliana. Ah, obrigada. Que bom que estão gostando, gente. Então, vamos fazer ali a folhinha de uva. Vamos fazer uma folhinha de uva assim com um pouquinho de siena natural. Ó, siena natural. Se você quiser ela bem clarinha, pode misturar aqui junto, usar siena com pistache. No caso, eu vou usar o verde oliva. O siena natural, ele combina com pistache, com oliva, com sépia e com rústico, tá? Com os outros tons de verde, ele não fica muito legal. Gente, quem tiver que parar, né? Porque eu sei que de manhã é bem difícil o horário, né? Assim, quem é dona de casa tá cuidando das coisas, tá fazendo almoço, né? Mas vai ficar salva, tá? Pra assistir depois. Então, vou usar verde oliva, siena natural e marfim, tá? Então, vou começar aqui a preencher ela. O preenchimento é normal, igual as outras folhas. Ó.
Só que daí eu vou aqui, ó, preenchendo e vou misturando, não pego junto no pincel, tá? Eu vou por partes, ó. Vou manchando ela aqui com o siena natural. Deixa as marquinhas aqui bem evidentes, tá? Porque ela é toda marcadinha, né? Agora eu volto pro verde oliva, ó, sempre mesclando as duas cores para não ficar uma divisão brusca entre elas. A diferença vai ficar depois, a hora que eu fizer a nervurinha. Nervurinha central ali. Ó, faço bem aqui a voltinha. Coloco um pouquinho. Você pode deixar um lado mais claro, outro mais escuro. Aqui o jeito que sair não tem problema, tá? Aqui o mesclado aqui do siena natural. Num ramo, vamos dizer que vai ter umas mais escuras, outras mais claras. Aí eu espalho aqui bem, ó, sempre tem que cobrir bem o tecido, tá, gente? Porque senão, vamos supor que você faz para vender. Aí você vai vender, a cliente vai lavar, e se ficou aparecendo um pouquinho o tecido, a hora que lavar, vai aparecer muito mais, tá? Bom dia, Sônia, seja bem-vinda, de Franca, São Paulo. Meu marido tem umas tias que moram aí em Franca. Tá. Vamos marcar aqui agora, então. Vamos dar uma clareada nela primeiro. Eu faço assim, tá, gente? Vão acompanhando aí que vocês vão entender. Ó. Eu vou clarear ela, né? Vou dar uma iluminada, ó. Eu dou um pouco mais, assim, uma esfregadinha do que nas outras folhas, tá? Por enquanto, eu não deixo tão marcada, porque eu ainda vou fazer aquelas nervurinhas, né? Aí, depois eu marco mais. Ó, eu venho aqui, ó, desse jeito mesmo, ó. Clareando ela. Aí, eu dei essa leve clareada nela. Eu vou fazer a nervurinha agora. Pra depois clarear mais um pouquinho. Eliane Leles. Bom dia, sou de Balneário Barra do Sul. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. Um beijo aí para Barra do Sul, Santa Catarina. Então, eu vou agora com o meu pincel aqui menor, meu pincel 8, aparado e lixado. Ó, vou pegar aqui só o verde oliva, só de um lado, e vou começar aqui. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, a minha nervurinha maior, tá? Que é a que sai ali do centro da folha. Dou uma distância boa entre uma e outra. Se for uma folhona, daí você faz 3, assim, distanciada. Aqui eu vou fazer 2 porque a folha é pequena. Ó, aí fiz essas 2. Dá pra deixar assim também, tá? Não tem problema. Ah, eu não sei, Sônia. Eu não sei te dizer. Elas já vieram pra cá passear. Final do ano que passou agora, mas eu não sei, elas até comentaram, mas eu não lembro. Ó. Ela chama Maria, a gente chama ela de tia Nenê. Ó. Assim. Ela tem bastante filhos, né? Que são os primos, talvez. Talvez até conheça, né? Ó. Aqui. E aqui também. Aí, se for uma folha grandona, aí você coloca mais, tá?
Aí agora eu vou clarear mais um pouquinho, porque eu quero que essa nervurinha apareça. Então, agora eu vou acentuar aqui minha luz nos espacinhos, ó. Essa aqui eu tô clareando com marfim, tá? Não é com o palha como as outras. Vocês viram que eu não usei branco em nenhuma folha? Antigamente eu até usava bastante branco nas folhas. Eu ainda uso, tá? Mas eu gosto mais de fazer assim com os tons que combinam mais com o verde do que com o branco. Você pode usar o branco no final, assim, pra dar uma iluminada. Mas eu acho que ele deixa um pouco borrada, assim, a pintura. Ó. Aí eu vou clareando, ó. E aí as nervurinhas, elas vão saltando aqui. Esse clarear aqui é bem pouquinho, tá? Ó. Eu pego aqui um tiquinho de tinta no canto e passo, ó, bem rente aqui a nervurinha central. Outra hora a gente pode fazer uma live de bate-papo, tá? Pra tirar dúvidas que vocês têm sobre tecido, sobre pincel, tintas, misturas de cores. E tá feita a folha da uva, ó. É uma folha mais sequinha, né? Você pode fazer também com ela verdinha, né? Usar o verde oliva com o verde pistache, ela mais verdinha também fica bem bonita. Pode usar também, no lugar desse, fazer ela mais avermelhada. No lugar desse siena natural, você pode estar usando caramelo, pode usar o tijolo, também fica bem legal. Sim, o branco, para quem não tem experiência, nossa, vira uma lambuzeira, né? Vamos dizer assim, porque fica mesmo, gente, lambuza demais, estraga a pintura. Aí depois para consertar já é mais difícil. O que mais que vocês querem? Eu acho que o básico já passei aqui agora. Faltou alguma? Vocês têm alguma dúvida ainda? Aí os modelinhos das folhas vai variando, mas basicamente é isso, tá? Para preencher. Aí depois tem a folha do caju, né? Uma outra aula aí eu posso explicar melhor. A folha do caju que é mais arredondada, né? Só que ela também vai ter essas nervurinhas aqui, a folha do caju. Certo? Então, gente, eu vou... Alguém tem alguma dúvida? Quiser perguntar, pode perguntar, que eu respondo rapidinho. Aí depois eu já vou encerrando, porque eu tenho encomenda para terminar. Obrigada, Sônia. Obrigada, Sueli. Obrigada a todo mundo, gente, que passou por aqui, tá? Depois a live vai ficar salva aqui na página e também lá no canal do YouTube, tá? Acho que até amanhã eu consigo subir ela lá no canal. Alguma pergunta? Vou esperar um pouquinho, que tem um pouquinho de atraso aqui na minha fala, né, nos comentários. Se não tiveram nenhuma dúvida, então eu me vou. Nada, nada? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui, tiveram a paciência de me ouvir, tá? Espero aí que tenha alcançado a expectativa de vocês. E a gente volta aqui outro dia, outra hora, para estar treinando mais, tá? Podem deixar depois nos comentários, que eu sempre leio os comentários depois, sobre o que vocês querem, que assunto vocês querem, tá bom? Na live. Então, a folhas de margarida. As folhas de margarida é mais ou menos
dessa daqui. Aí a cor dela, ela é a cor meio fosca, você pode fazer com verde grama. O que muda normalmente é a cor, tá? A do copo de leite também é bem grandona. A do copo de leite eu gosto de fazer nesse tom, só que com um pouquinho mais de verde pinheiro, tá? A gente vai fazer mais treinamento de folhas, tá bom, Ivone? Gente, um beijo enorme para vocês, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigada. E eu vou indo. Tchau!